Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, tem dias que estamos sem força para continuar nossa jornada, mas aprendi a me levantar e superar e saber que temos um Pai amoroso e bom, que nos alivia de todas as nossas dores e tristeza, e que nos ama e nos deixa de pé para amparar aqueles que ainda estão em situação pior que a nossa. E com isso, temos que levantar nossa cabeça e ir à luta de ajudar aos nossos irmãos encarnados e desencarnados com muito amor e que estão sem forças para lutar suas dificuldades. Que os bons espíritos possam, junto ao Mestre Celestial, nos ajudar de acordo com nossas necessidades. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Estamos aqui para mais uma noite de estudo. Agradeço a Regina Célia pela sua prece inicial, tão sentida, nos colocando em sintonia com a espiritualidade. E vamos então dar continuidade ao estudo do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje estudando os itens de 22 a 25. Os itens 22 e 23 fala sobre ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação, e os itens 24 e 25 para pedir um conselho. Vamos nos situar primeiro dentro desse capítulo 28, em que parte estamos. Esse capítulo 28, como diz o título, é uma coletânea de preces espíritas. E ele está dividido em 5 partes. Primeiro, a primeira parte, que são preces gerais, onde nós vimos o Pai Nosso, que é aquela oração do Senhor, a oração que Jesus nos ensinou, e parte por parte, né? Oração nas reuniões, né, das casas espíritas, preces gerais. Agora a segunda parte são preces por nós mesmos, prece por aquele que ora. É nessa parte que nós estamos. Depois ainda vai ter a terceira, a quarta e a quinta parte, que vai ser prece pelos vivos, prece pelos mortos e preces pelos doentes e obsediados. Então vamos agora ao item do nosso dia de hoje. No item 22, então, ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. O que é a ação de graças? A ação de graças é aquela atitude nossa de agradecimento. Agradecimento nesse sentido aqui, agradecimento a Deus, reconhecimento em favor, né, daquilo que recebemos do Pai. O prefácio nos diz o seguinte: aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos e cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. Então, quando nós resistimos, quando nós vencemos uma tentação, né, é dito aqui, é porque nós ouvimos os bons espíritos, o nosso anjo da guarda e todos aqueles espíritos que estão ali nos intuindo para não cairmos naquela tentação. Vamos refletir um pouquinho sobre o que é a tentação. Qual é a definição de tentação? Se formos lá no dicionário, vamos perceber que tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável.
Trazendo isso agora para a doutrina, né, para a lei de Deus, a gente pode dizer que a tentação é esse impulso de transgredir a lei divina e fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade do Senhor. Vários estudos, inclusive estudo meu passado, a gente várias vezes, né, já foi colocado aqui, daquela questão do Livro dos Espíritos, 459, quando Kardec pergunta sobre as influências dos espíritos. Então, é mais do que sabido para nós que os espíritos nos influenciam mais do que imaginamos. Então, essa figura de tentador, de Satanás, né, que vem muito numa linguagem figurada, principalmente, né, das religiões mais antigas, a religião católica, né, principalmente, usa muito essa figura do Satanás, agora também o protestantismo, nossos irmãos evangélicos. Essa figura do Satanás quer dizer a tentação, aquela influência de um espírito que não ainda, né, é um espírito ignorante que tenta nos influenciar a fazer o mal, tenta nos influenciar a transgredir essa lei. E vamos lembrar que Jesus sofreu a tentação no deserto, né? É contado nos evangelhos que Jesus sofreu a tentação de Satanás, né? Diz lá, mas essa linguagem figurativa de influências de maus espíritos. Os três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, contam sobre essa tentação de Jesus. E, na verdade, Jesus ele sofreu 3 grandes tentações. Essa passagem, né, essas passagens contadas pelos evangelistas querem nos remeter a tentações que todo ser humano sofre, que todos nós passamos. Por isso que é relatada nos evangelhos como a tentação de Jesus, para nos mostrar como todos nós sofremos essas tentações e precisamos vencê-la. A primeira tentação está lá em Mateus capítulo 4, versículo 3. Satanás diz, né, para Jesus: se você é filho de Deus, mande essas pedras virarem pão. E Jesus lhe diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então a primeira tentação é aquela do apego material. É nos darmos mais atenção à matéria do que nos preocupar com o nosso espírito, com o crescimento espiritual. E por isso Jesus diz que nem só de pão vive o homem, porque é preciso que nós cuidemos da nossa vida espiritual. Precisamos, na maioria das vezes, sermos forçados a termos essa atenção para o espírito, mas isso é algo que é imprescindível para o nosso crescimento. A segunda tentação é aquela do apego ao status, ao reconhecimento. Quando em Mateus 4, versículo 5 a 7, Satanás diz a Jesus: jogue-se aqui de cima e os anjos de Deus te segurarão. E Jesus responde: não põe à prova o Senhor teu Deus. Muitos de nós acreditamos que, por estarmos numa casa espírita ou em qualquer religião que seja, estamos seguindo direitinho, estamos realizando tarefas dentro da nossa religião, estamos sendo caridosos, não somos tão maus assim, né? E a gente começa a barganhar achando que Deus tem a obrigação de nos proteger de todos os males.
Isso, e tem que, então, é aquela atitude de, poxa, eu fiz tanto, quanta coisa eu fiz, poxa, era tão bondoso, né? Às vezes eu tenho que falar, não, a pessoa é muito bondosa, Deus não vai permitir, como se esse status, né, é o apego, eu faço tudo certinho. Começa essa barganha, essa tentação de querer colocar a obrigação de Deus para conosco diante das nossas boas atitudes. E a terceira tentação é a tentação do poder, quando Satanás diz, né, para Jesus olhar todas aquelas grandezas e o adorar. E Jesus fala, vai-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus apenas adorarás e só a Ele servirás. É a tentação do poder, de ter, de querer cada vez mais, né? E isso está intrínseco em nós. E temos poder sobre algumas coisas, temos poder sobre algumas pessoas, temos o poder de realizar, seja no nosso trabalho, seja na posição familiar. Enquanto mãe, eu tenho poder sobre meus filhos, enquanto esposa, tenho poder sobre a minha esposa, seu marido, e tenho poder sobre a minha irmã, ou quando a minha mãe já está mais velha, eu tenho poder sobre ela. A gente tem essa tendência no trabalho, né? Eu tenho um cargo de chefia, eu tenho poder sobre meus empregados. Essa questão do poder é preciso ser muito bem trabalhada dentro de nós, porque ela tem que ser um exercício da nossa humildade e sensatez, porque senão a gente se perde e aí o poder não se torna mais um meio para ajudarmos os outros, para guiarmos, para liderarmos, e sim um meio que faz com que dominemos. Quando o poder passa a ser domínio do outro, das coisas, aí já não serve mais. Então, dentro desse contexto de tentação, que podemos nos situar. Como Jesus foi tentado, todos nós também temos essas tentações. E aqui, nesse item, é dito que nosso anjo da guarda, os espíritos que nos acompanham, estão sempre nos dando bons conselhos e tentando nos ajudar. Então, nesse momento é o quê? Quando eu venço a tentação, quando eu consigo, então, ter essa superação, vamos dizer, eu preciso o quê? Lembrar de agradecer, que muitas vezes não lembramos e achamos que o mérito é só nosso, né? Então, no item 23, a prece que nos é sugerida por Kardec é a seguinte: meu Deus, agradeço-te por ter permitido que eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste. Possa a minha submissão aos teus conselhos ganhar de novo a tua proteção. O item 24 é o prefácio de uma outra questão, que é uma oração para pedir um conselho. Então, aqui o que Kardec nos coloca é o seguinte: quando nós estamos indecisos sobre o que fazer, se fazemos ou não determinada coisa, ele diz que nós devemos nos perguntar 3 questões. Nos sugere essas 3 questões para que pensemos. Primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem?
Segundo, pode ser proveitoso a alguém? Terceiro, se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Vejam bem, muitas vezes ficamos nessa indecisão. E agora, o que eu faço? Devo fazer, não devo fazer? Devo contar, não devo contar? Devo dizer, devo falar, devo calar? E o que ele nos adverte aqui, para que a gente pense. Essa minha atitude vai trazer prejuízo para alguém? Se vai trazer prejuízo, eu já tenho um sinal de alerta. Vai trazer algum proveito? E se fosse o contrário? Se fosse a outra pessoa agindo assim comigo, eu ficaria satisfeito? É aquilo, não fazei ao outro aquilo que não quereis que faça a você mesmo. Então aí é hora que a gente tem que analisar qual é o nosso objetivo. No último estudo, Nira Bens falava muito disso, Objetivo e finalidade. Objetivo e finalidade que temos que ter em tudo que fazemos. Então, qual é o objetivo da minha atitude, da minha fala, do meu contar, do meu dizer alguma coisa? Qual é o meu objetivo? É ajudar? Isso vai prejudicar a mim mesmo ou outra pessoa? Ou isso vai gerar mais confusão? E uma coisa que eu acho muito importante, eu sempre eduquei a minha filha dizendo isso, que não devemos tomar decisões em momentos de tensão. Momento de tensão, um momento de boom, do estouro da coisa, esse momento é de reflexão. Esse momento é de calar, é de pensar, porque quando tomamos uma atitude no momento desse impulsivo, é muito maior a probabilidade da gente errar. E outra coisa também que eu sempre disse para ela é que para a gente discernir entre o bem e o mal não é tão difícil assim, porque o bem e o mal, ele às vezes se mostra de uma maneira muito, muito bem colocada. Então a gente sabe o que é bem, a gente sabe o que é mal. Porém, às vezes temos que decidir entre o bem e o bem. E aí a decisão é difícil. Muito mais difícil. Porque não quer dizer que aquele caminho é mau, mas talvez naquele momento não seja o melhor. E quando eu escolho eu tenho que me desapegar do outro. Então, isso é um aprendizado muito grande que eu trago na minha vida, que eu ensino para minha filha e hoje compartilho aqui com vocês. Acho que esse item tem muito a ver com isso. Kardec coloca: se o que pensamos fazer somente interessa a nós mesmos, é lícito que a gente pese, a gente coloque na balança quais são as vantagens e quais são os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Então é na hora da gente colocar na balança o quanto isso vai me trazer de vantagem, não só pessoal, mas também para o irmão que está implicado ou os irmãos que estejam implicados naquela situação, e quais são os inconvenientes que podem ocorrer. E aí Kardec continua dizendo: se interessa a outrem e se o resultado em bem para um redundará em mal para o outro, cumpre igualmente pesemos a soma de bem
ou de mal que se produzirá, para nos decidirmos a agir ou nos abstermos. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, porquanto uma coisa boa, olha que interessante isso, uma coisa boa em si mesma, ela pode trazer maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Então, uma coisa pode ser boa, mas se colocada sob as mãos ou sobre o poder daquela pessoa que não vai, naquele momento, usar daquela informação, daquela situação, daquela coisa para o bem, talvez até pela impulsividade que também o irmão pode estar naquele momento, não vale a pena. É preciso esperar. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e os meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos espíritos protetores, do nosso anjo guardião, dos nossos protetores. Lembrados desta sábia advertência, na dúvida, é melhor abster-se. E a prece que é sugerida no item 25 é a seguinte: em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência que tentarem transviar-me. Sim, meus irmãos, esse foi o estudo dessa noite. Espero que tenhamos alcançado o aprendizado que o Senhor nos quis transmitir. Pensemos sempre nisso, na ação de graças, em vencer as tentações e nos perguntar sempre na espiritualidade, nos aconselhar se as nossas atitudes devem ou não corresponder àquilo que deve ser feito. E para encerrar, eu encerro com uma oração de Santo Agostinho, no livro Confissões de Santo Agostinho. É uma oração de ação de graças que passo a fazê-la agora, mentalizando todos os nossos irmãos, e que possamos juntos elevar então essa ação de graças a Deus, aos nossos mentores, aos nossos guardiãos. Contudo, Senhor, graças te sejam dadas, excelso e ótimo Criador e ordenador do universo, nosso Deus. Mesmo que te limitasses a me fazer apenas menino, porque então eu já existia. Vivia, sentia, cuidava da minha integridade, eco de tua profunda unidade, fonte de minha existência. Guardava também como secreto instinto a integridade dos meus outros sentidos e deleitava-me com a verdade dos pequenos pensamentos que formava sobre as coisas pequenas. Não queria ser enganado, tinha boa memória e me ia instruindo com a conversação. Alegrava-me com a amizade, fugia à dor e ao desprezo, à ignorância. E não seria isto, em tal criatura, digno de admiração e de louvor? Pois todas essas coisas são dons do mesmo Deus
que eu não dei a mim mesmo. E todos são bons, e tudo isso constitui o meu eu. O que me criou, portanto, é bom, e ele próprio é o meu bem. A ele louvo por todos esses bens que integravam meu ser de criança. Eu pecava em buscar em mim próprio e nas demais criaturas, e não nele, os deleites, grandezas e verdades. Por isso caia logo em dores, confusões e erros. Graças a ti, minha doçura, minha esperança e meu Deus. Graças a ti por teus dons. Graças a ti, que eles fiquem em ti conservados. Assim me guardarás também a mim, e aumentarão e aperfeiçoarão os dons que me deste, e eu estarei contigo, porque também me deste a existência. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Até o próximo estudo.